Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas. Eu sou o Eduardo e hoje a gente vai ter uma aula sobre verdades e mentiras. Esse tema é de raciocínio lógico e tem bastante questão sobre esse assunto. E eu vou dar para você 5 dicas para que você resolva os exercícios de uma maneira mais tranquila, desde que aconteça pelo menos uma dessas 5 dicas para que te ajude. Se não for, a gente tem que ir por chute e declarando cada das declarações que der no exercício para chutar. Mas acompanha aqui que eu vou te dar a teoria agora e logo em seguida já vou te dar um exercício para aplicar essa teoria. Então a primeira condição de verdades e mentiras é o seguinte: a gente vai considerar assim, ó, não existe pessoa que é verdadeira e mentirosa ao mesmo tempo. Então, primeira condição: se não for verdadeiro, será mentiroso. Se não for mentiroso, será verdadeiro. Então, assim, ó, é verdadeiro ou mentiroso. E eu vou escrever aqui embaixo algo que, para ficar bem claro isso, um dos dois, apenas ou é verdadeiro ou é mentiroso. Se a gente estiver considerando alguns personagens aí de um problema, ele é verdadeiro ou ele é mentiroso. Ele não pode ser os dois ao mesmo tempo. Fechou? Segunda dica. Essas dicas às vezes vão ser meio que, entre aspas, óbvias. Porém, é bom você ter isso tudo separadinho. Segunda dica. Se você perguntar para alguém, para qualquer pessoa, se ele é mentiroso, essa pessoa só tem uma resposta. O que essa pessoa vai responder? Que não. Então, se você perguntar para uma pessoa que é mentirosa, você é mentiroso? Essa pessoa vai dizer que não. Ela vai estar mentindo porque ela é. E se você perguntar para uma pessoa verdadeira, você é mentiroso? Ele vai falar que não. Mas aí ele vai estar dizendo a verdade. Então, tanto um verdadeiro quanto um mentiroso, quando são indagados se eles são mentirosos, eles só podem responder que não. Então, vamos escrever. Mentiroso? A gente está perguntando, é mentiroso? A resposta única é não. Terceira dica. Da mesma maneira, se a gente perguntar para qualquer pessoa se ela é mentirosa, ela vai responder necessariamente que não. E se a gente afirmar, aliás, se a gente perguntar, você é verdadeiro? Essa pessoa só pode responder o quê? Que sim. Imagina, pergunta para um mentiroso assim, você é verdadeiro? Ele vai responder que sim, mas na verdade ele é mentiroso, então ele mentiu, então ele disse sim. Se você perguntar para um verdadeiro, você é verdadeiro? Ele vai dizer que sim também, e ele vai estar dizendo a verdade. Então vou falar assim, ó, verdadeiro? A única resposta é sim. E aqui é um resuminho, tá? Aqui na descrição desse vídeo vai ficar tudo descrito aí, tá? Para que agilize o vídeo. Quarta dica, para a gente resolver o exercício. Quando você estiver trabalhando com os exercícios, algumas vezes os personagens, entre eles, um acusa o outro de mentiroso, de verdadeiro e assim por diante. Quando acontecer de um personagem acusar o outro de mentiroso, a gente pode pensar de duas maneiras. Eles têm tipologias diferentes. O que significa isso? Significa que um é verdadeiro e o outro é mentiroso. Mas não necessariamente quem está acusando o mentiroso é o verdadeiro. Então, vou colocar assim, ó, mentiroso. Olhem os símbolos aqui, ó. Mentiroso. Agora a exclamação, eu estou afirmando, você é mentiroso ou você é mentirosa. Qual que é a condição que a gente tem que ter dos personagens? Eles são diferentes. Como assim? Um é mentiroso e o outro é verdadeiro. Lembrando que nem sempre o verdadeiro vai ser quem acusou. Pode ser que seja ao contrário. Então, se a gente acusar mentiroso, imagina que essa pessoa aqui aponta para essa aqui e diz assim, mentiroso. Quando acontece isso, é essa a quarta condição. Esse cara, um dos dois aqui vai ser o mentiroso e um dos dois aqui vai ser o verdadeiro. Eles não vão ser iguais, são diferentes. Ou, para ficar bonito, são tipologias diferentes. E a quinta e última dica é a seguinte:
Da mesma maneira que a gente perguntou, você é mentiroso? Ele respondeu não. Você é verdadeiro? Ele respondeu sim. Acusar, mentiroso. Os dois são diferentes. Se a gente acusar qualquer pessoa de verdadeira, então eu estou acusando assim, você é verdadeiro. Eu estou afirmando, você é verdadeiro. E aí, ao invés de ser mentiroso aqui, ele está acusando o outro de verdadeiro. A gente tira de conclusão disso aqui que os dois, aqui ó, exclamação, verdadeiro. Os dois são o quê? Os dois são iguais. Como assim? São iguais. Ou tipologias iguais. Os dois podem ser mentirosos ou ambos verdadeiros. Então, essas 5 dicas ajudam bastante a gente resolver o problema. Vamos recapitular. A primeira é assim, ó. Uma pessoa só pode ser verdadeira ou mentirosa. Apenas um dos dois. Nunca verdadeiro e mentiroso ao mesmo tempo. Segunda dica. Se a gente perguntar, você é mentiroso? Qual que é a única resposta? Não. Tem que ser isso aqui. Não. Se você perguntar, você é verdadeiro para qualquer pessoa? Qual que é a única resposta que essa pessoa pode dar? Que sim, a gente vai considerar essas dicas para os problemas de verdades e mentiras. E na quarta dica aqui é a seguinte: se a gente acusar uma pessoa de mentirosa, vamos acusar, você é um mentiroso, o que a gente tira de conclusão? Que essas duas pessoas são diferentes. Tem um mentiroso na brincadeira e tem um verdadeiro. Mas nem sempre quem está acusando é o verdadeiro, que a gente sempre tem essas ideias na cabeça, tem que tirar isso tudo de lado. Ou, para ficar mais chique, são tipologias diferentes, beleza? E por último, a quinta dica aqui é, se você acusar qualquer pessoa de verdadeiro, as tipologias são iguais, ou são iguais aqui. Significa que ambos são mentirosos ou ambos são verdadeiros. Eles são iguais, tem 2 mentirosos, 2 verdadeiros e assim por diante. Com isso a gente já consegue resolver um exercício que, se você não lembrar disso daqui, fica um pouco chato para resolver. E você vai ver que vai ficar bem tranquilo, beleza? Então aí vai o exercício, e esse exercício está aqui na descrição desse vídeo, assim como no blog do Matemadicas. Então acompanhe a resolução, mas antes tente resolver com essas dicas aqui. Se não der, é porque é o primeiro momento, mas depois você pega a manha e vai ficar bem tranquilo de resolver. Então eu vou apagar a lousa e a gente já vai resolver. Colocar o exercício na tela, pausa o vídeo, resolve e depois você acompanha a resolução aqui comigo, beleza? Foi! E aí, conseguiu resolver esse exercício? Ele não é difícil se você lembrar das dicas aí, certo? Então vamos aqui. Devagarzinho vamos ler o exercício com calma, separar todos os dados, depois a gente resolve. Sempre assim, ou matemática ou raciocínio lógico. Essa questão é bem atual, ó, de 2016. Então esse assunto ele está sendo ainda cobrado. Então vamos lá. Paulo, Francisco, Carlos, Henrique e Alexandre são irmãos, sendo que apenas um deles quebrou o vaso na sala de casa. Então aqui é um deles que quebrou. Anota isso. Ao investigar o ocorrido, a mãe dos 5 ouviu de cada um as seguintes afirmações. Então cada um deles deu uma afirmação. Paulo falou, fui eu quem quebrou o vaso. Francisco falou, eu não quebrei o vaso. Carlos, foi o Alexandre que quebrou o vaso. Henrique falou, Francisco tá mentindo. Alexandre falou, não foi Carlos quem quebrou o vaso. Se apenas um dos 5 irmãos disse a verdade, aqui, o que ela diz? Que a gente sabe que tem um que quebrou o vaso e um que disse a verdade. Se é um verdadeiro e são 5 irmãos, são 4 mentirosos. Então tem um verdadeiro, que o enunciado está dizendo, e 4 mentirosos. E a pergunta do exercício é aqui, ó, quem quebrou? Lembre-se não, dica, nem sempre quem quebrou é um mentiroso ou quem quebrou é o verdadeiro, nem sempre, vamos descobrir isso daí. Eu vou colocar aqui, ó, o Paulo. Então estão 5 aqui, agora a gente vai fazer as análises aí, lembrando das 5 dicas que eu dei para vocês aí, beleza? Então fala assim, ó, o Paulo disse o seguinte, fui eu quem quebrou o vaso. Dá para tirar alguma conclusão disso? Não dá, ele só está se acusando de que foi o cara que quebrou o vaso, mas não dá para tirar nada de conclusão. Francisco falou, eu não quebrei o vaso.
Não dá para afirmar nada, porque ele tá falando que ele não quebrou o vaso. Carlos falou, foi o Alexandre que quebrou o vaso. Não dá para tirar de conclusão. E o Henrique? O Henrique fala assim, ó, Francisco tá mentindo. O que o Francisco tá fazendo? O Henrique, aliás, o que o Henrique tá fazendo com o Francisco? Ele tá acusando o Francisco de mentiroso. Quando acusa o outro de mentiroso, lembra aí a dica? Quando você acusa o outro de mentiroso, as tipologias são o quê? Dos dois são diferentes. Então esse cara aqui, esses irmãos, os dois aqui, eles são diferentes. Beleza, vamos pensar. Eles são diferentes. Nós temos aí um verdadeiro e 4 mentirosos. Se esses dois são diferentes, quer dizer que entre os dois existe o verdadeiro e entre os dois existe um mentiroso. Se entre os dois está o verdadeiro, os outros necessariamente são mentirosos. Pegou isso aí? Então, ó, se a gente tem um verdadeiro e 4 mentirosos, o verdadeiro está entre os dois, você não sabe quem é. Então, os outros, o Paulo, o Carlos e o Alexandre, são mentirosos. Vamos escrever isso daí. Esse cara mentiu. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente está em busca de quem quebrou o vaso. Vamos ver o que cada um disse. Paulo falou assim, ó, quem quebrou o vaso pode ser quem aqui, ó? Pode ser cada um dos 5, né? O Paulo, o Francisco, o Carlos, o Henrique e o Alexandre. Pode ser um desses 5 aqui que quebrou o vaso. Agora vamos ver o que cada um disse para ver se ajuda alguma coisa aqui. O que o Paulo falou? Ele falou assim, fui eu quem quebrou o vaso. Só que ele está mentindo. Se ele falou que fui eu quem quebrou o vaso, e como é que você torna isso mentira? Não foi o Paulo que quebrou o vaso. Então você risca o Paulo da lista. Você já analisou o Paulo. Francisco, dá para você saber se ele está mentindo ou dizendo a verdade? Não dá. Vamos pular o Francisco e o Henrique, porque esses dois a gente não sabe quem dos dois é o verdadeiro. A gente sabe que o Paulo, o Carlos e o Alexandre mentiram. Vamos ver o Carlos. Foi o Alexandre que quebrou o vaso. O Carlos disse que foi o Alexandre, mas ele está mentindo. Então não foi o Alexandre que quebrou o vaso. Então a gente já analisou o Carlos. E por último, qual que a gente vai analisar? O Alexandre. O Alexandre falou assim, não foi o Carlos que quebrou o vaso. Se ele está mentindo que não foi o Carlos que quebrou o vaso, como é que isso daí se torna uma mentira? Que foi o quê? Foi o Carlos que quebrou o vaso. Então quem quebrou o vaso foi quem? O Carlos. Esse cara quebrou o vaso. Agora, a gente resolveu o problema. Ele queria quem quebrou o vaso. É o Carlos, alternativa D. Beleza? Agora vamos ver quem desses dois aqui é o verdadeiro. Porque a gente sabe dos mentirosos. A gente já tem 3 mentirosos, são 4. Vamos ver entre os dois. Vamos ver aqui. O que o Francisco disse? O Francisco falou assim, eu não quebrei o vaso. Vamos ver, quem quebrou o vaso na verdade foi o Carlos. E o Francisco está dizendo a verdade, não tá? Então ele é o verdadeiro. E vamos ver se o Henrique se bate, se o Henrique está fazendo a mentira. Francisco está mentindo. Olha, ele está dizendo que o Francisco é mentiroso. Se ele está dizendo que o Francisco é mentiroso, mas o Francisco disse a verdade, então o Henrique é o mentiroso. Então, ó, quem é o verdadeiro dessa brincadeira? O Francisco. E quem quebrou o vaso é aqui, ó, Carlos. Beleza? Então, ó, vai devagarzinho nesses problemas que tem aí a verdades e mentiras, porque se você fizer dessa maneira, com calma, vendo as 5 dicas e tiver uma dica que foi exatamente isso aqui, dica não, um dado no problema que você possa usar uma dessas 5 dicas aí, fica bem simples. Beleza? Acompanha aí no canal que vai ter bastante questão de verdade e mentira, não só com essas dicas e outras mais, ok? Dá aquele joinha, compartilha para os amigos, se inscreva no canal e não deixe de acompanhar as próximas questões, beleza? Vale o joinha aí, essas 5 dicas são legais, acompanha aqui na descrição que todas elas estão aí, ok? Muito obrigado e até a próxima questão. Tchau!